Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognósticos desse dia 31 de janeiro de 2025, jogos da NBA, sempre se baseando em números estatísticos, nós passamos diariamente para vocês aqui no Sexta de Trade, o nosso canal no YouTube, as nossas dicas do dia para você ser bem lucrativo nos jogos da NBA. Por mais que vocês discordem das nossas tips ou não vão seguir exatamente aquilo que a gente fala, é sempre importante ter muito conteúdo e informação, uma segunda opinião, e é por isso que é tão importante vocês estarem aqui presentes todos os dias, se inscrevendo, ativando o sininho para pegar as melhores odds e também deixando o like para ajudar a gente a seguir postando para vocês, beleza? Meta de 150 likes pro vídeo de hoje, tem link da BetWinner, cupom Sexta de Trade, bônus de até 100% na descrição, o nosso grupo gratuito também, o nosso grupo VIP mais completo do mercado aqui do lado, chamem no WhatsApp, menor preço só hoje, tá? Hoje é o último dia, por apenas R$30, vocês ficam o primeiro mês ali com a gente, garantem os nossos guias, e-books, tips diárias por um mês, também os favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under, etc. Muito conteúdo no grupo VIP mais completo do mundo. Fechado? Ontem é um dia muito especial aqui no YouTube, vamos fazer de tudo para seguir nessa toada, também fomos lucrativos no VIP com as nossas tips exclusivas, as melhores odds vocês encontram lá. Bom, vamos falar aqui de Hornets e Clippers, primeira análise que a gente tem para hoje, a gente vai trazer para vocês uma duplinha, tá? Primeiro, a gente vai aqui no under do Charlotte Hornets, os Hornets hoje jogam desfalcados e sem o seu melhor jogador, LaMelo Ball. É um time que tem dificuldade de pontuar e vai enfrentar um time que joga no ritmo lento e que tem uma ótima defesa. Vamos de menos de 105.5 pontos dos Hornets e a gente vai fazer uma duplinha aqui com um jogo que a gente acredita que o time possa pontuar bem. No caso, o Boston Celtics, que enfrenta o New Orleans Pelicans. O Pelicans é um time que tem uma defesa ruim, é um time que sofre muitas bolas de três e com isso o Boston Celtics pode produzir bem. Se você chegar na gente e falar, Léo, não gosto dessa linha aí do Boston, mas gosto da do Charlotte, posso duplar com outras coisas? A gente vai trazer vários exemplos dessas odds de 1,20 que são mais seguras para vocês fazerem duplinhas no vídeo de hoje, então se apeguem mais à nossa análise, tá? O Charlotte Hornets, além de vir sem o melhor jogador, como eu disse para vocês, eles enfrentam uma das defesas mais eficientes da liga, no caso o Clippers, eles são o segundo time melhor, se defende na NBA a cada 100 posses de bola e são também aqui, né, um time que joga quase um dos 10 ritmos mais lentos, o Hornets também são dos 10 times mais lentos, então a gente tem poucas posses de bola por jogo deles, porque eles gastam bastante o relógio, beleza? Ofensivamente o Hornets é o terceiro pior ataque da NBA, sem o LaMelo Ball eles devem ser ainda piores, mas se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos deles sem o LaMelo Ball, seu principal jogador, eles marcaram 98.5 pontos de média, lembrando que nos últimos 3 jogos consecutivos eles nem chegaram na marca dos 100 pontos, e em 6 dos últimos 7 jogos eles ficaram abaixo dos 99 pontos, beleza? Não conseguindo ultrapassar esses 105.5 pontos em 80% dessas últimas 10 partidas recortadas sem o seu melhor jogador. Do outro lado, a gente tem o Boston Celtics, esse sim, um ataque de bom nível, a gente está falando do terceiro melhor ataque por 100 posses, e defensivamente eles enfrentam a terceira pior defesa. O Boston é um time que usa e abusa da bola de 3, o Pelicans é um time que sofre muito no território triplo, e a gente está numa sequência aqui muito positiva do Boston Celtics em relação à pontuação. Eles marcaram 116.3 pontos de média nos últimos 8 jogos que fizeram, e eles conseguiram superar esses 112.5 pontos em 6 desses 8 jogos recortados, ficando abaixo somente contra o Lakers e também contra o Houston Rockets por apenas um pontinho, só que o Houston Rockets é uma das melhores defesas da NBA, então a gente tá falando de um cenário completamente diferente do que o que eles vão enfrentar hoje. Só que quando a gente pega aqui os números dos Pelicans, mais especificamente os últimos 10 jogos, eles sofreram 121.8 pontos dos seus rivais, mais de 112.5 pontos nesses 10 jogos consecutivos, que é o que a gente busca para hoje, e a gente tem um cenário aqui no qual o Boston Celtics pode pontuar bem, lembrando que dentro desse recorte, eles marcaram 120 pontos contra esse mesmo New Orleans Pelicans jogando em Boston, beleza? A única coisa que muda hoje é o mando de quadra, mas como eu disse para vocês, o Boston é referência em arremessos de território triplo. Quando a gente puxa aqui em número de bolas de 3 sofridas por jogo, o Pelicans é o quinto time que mais sofre bolas triplas por jogo na NBA, sofrendo 14.2, mas sofreram 16.7 nos últimos 3 jogos, ou seja, eles pioraram nesse quesito, e quando a gente fala de aproveitamento na hora de defender o território triplo também, eles são dos 10 piores, pioraram nos últimos 3 jogos, então não foi só o número bruto que aumentou, e a gente tá falando aqui de um New Orleans Pelicans que sofreu quase 50% das bolas de 3 tentadas no último jogo que eles fizeram. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de um jogador, tá? Detroit Pistons encara o Dallas Mavericks, o Dallas jogando fora de casa. Para essa partida, o nosso palpite vai ser no Klay Thompson. A gente sabe que arremessadores
precisam estar quentes e com confiança para produzirem bem. O Dallas Mavericks encara hoje um Detroit Pistons, que é um time que se defende por dentro, então a gente deve ter o Klay Thompson abusando aqui das bolas de 3. A gente espera que ele complete para mais de 2.5 bolas triplas no jogo de hoje. A gente tá falando de um Detroit Pistons que piorou defensivamente, tá? Eles não são horríveis, eles são uma defesa ali mediana, tiveram momentos piores, mas enfim. O grande ponto é que eles são um time que sofre muito no perímetro. Eles são dos 10 que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Quando a gente faz aqui um filtro dos mandantes, eles são o 5º mandante que mais sofre bolas de 3 dentro de casa na liga, e eles são também o 4º pior aproveitamento em defesa de arremesso do território triplo, sofrendo 37,3% das bolas tentadas, sofrendo 40% nos últimos 3 jogos, e quando jogam dentro de casa, né, eles têm o 3º pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. Klay Thompson é especialista em bolas de 3, se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Klay Thompson, ele conseguiu uma média de 3,1 bolas de 3 por jogo, o que é muito interessante, aproveitamento de mais de 40%, e mais do que isso ele fez 7 e 6 nos últimos 2 jogos consecutivos. A gente indicou no VIP acima de 2.5 contra os Pelicans, bateu com tranquilidade ali, se eu não me engano, bateu no início do segundo quarto, tá? Quando a gente pega aqui os últimos 5 jogos do Klay contra o Detroit Pistons, ele conseguiu pelo menos 3 bolas de 3 em 4 dos últimos 5 encontros, e ele também teve um aproveitamento aí de mais de 30% nesse recorte, enfrentando esse adversário. Hoje, jogando pelo Dallas Mavericks, ele tem um pouquinho mais de responsabilidades, porque a gente tá falando aqui de um Dallas Mavericks que vem desfalcado para essa partida, tá? O Luka Doncic não joga hoje mais uma vez, o principal jogador do Dallas Mavericks, então o Klay ele pode ter mais volume e aproveitamento aqui também. A gente também tem que ficar de olho em outros bons arremessadores de 3 do lado do Dallas. PJ Washington pode ser uma boa pedida também. Principalmente a gente vai focar nesses jogadores que, se ficarem sozinhos e constantemente vão estar, porque eles não recebem muitas dobras, eles são eficientes no território triplo e vivem bom momento, beleza? Bom, agora vamos fechar aqui para vocês uma simples, tá? A gente espera um jogo bem pontuado no duelo entre Denver Nuggets e Philadelphia 76ers. A gente espera mais de 228,5 pontos totais nesse jogo. A gente está falando de um Denver Nuggets que ataca bem, o 4º melhor ataque da NBA, e de uma defesa que é bem mais ou menos, tá? Eles estão na metade de baixo da tabela, apenas a 18ª melhor defesa da liga, e o Philadelphia é uma das 10 piores, então a gente tem 2 defesas médias para ruins, um ataque excelente e um ataque ali do 76ers desfalcado, mas que vai jogar numa formação baixa hoje, sem o Embiid, sem o Drummond. Eles devem jogar com bastante velocidade e atacar bastante esse garrafão aqui do Denver Nuggets, que volta e meia deixa a desejar. Nos últimos 4 jogos, eles sofreram 126,8 pontos de média para os seus rivais, são 3 derrotas consecutivas, e nos últimos 15 jogos que o Denver Nuggets fez, eles fizeram 119 pontos, sofreram 113,8, o que dá uma média de mais de 230 pontos nas partidas das quais eles se envolveram. Essa linha que a gente busca para hoje foi superada nos últimos 4 jogos consecutivos, nos últimos 5, incluindo no confronto contra o Philadelphia 76ers. Também foi superado em 6 dos últimos 7 jogos, o que também é muito positivo. Em 7 dos últimos 8 também. Beleza? Como eu disse para vocês, a gente está falando de um ataque muito bom e que deve produzir muitos pontos. Provavelmente é o ataque do Denver que vai puxar essas linhas para cima. A gente está falando de um ataque que, além de muito produtivo, joga no ritmo alto, é o 5º time mais rápido da NBA, então eles gastam um pouco o relógio, eles têm uma quantidade alta de arremessos por minuto, e a gente está falando aqui de um Denver Nuggets que vai ter no seu principal jogador Nikola Jokic, um jogador que vai produzir muito bem por dentro, que é justamente onde esse 76ers mais deve sofrer, o que deve puxar essas linhas para cima. O Philadelphia tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de arremessos de poste baixo na liga, jogada essa na qual o Nikola Jokic é sempre um dos 3 melhores da liga em média de pontos por jogo, então ele pode explorar bastante esse garrafão sem um titular e sem um reserva do 76ers, que vai jogar com um jogador improvisado por dentro e que deve sofrer bastante, beleza? Para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos trazer para vocês aqui uma duplinha, tá? A gente espera uma boa pontuação do Toronto Raptors, que joga em casa contra uma das piores defesas da liga, que é o Chicago Bulls. Acredito que o Toronto Raptors ultrapasse os 109,5 pontos e a gente acredita também numa boa pontuação do Milwaukee Bucks. Beleza? Bom, a gente vai colocar aqui acima de 110,5 pontos dos Bucks, fechando essa odd em torno de 1,50. Aí é aquilo que a gente falou. Você gosta da pontuação do Bucks, mas não gosta da do Toronto? Pode duplar do Bucks ali com o under do Hornets, com o over do Boston. Fiquem à vontade, isso aqui é só
um exemplo, beleza? E se vocês ainda não vivem de apostas e coisas do tipo, lembre-se de apostar com responsabilidade, valores baixos, ou então aproveitem um bônus de 100%, o link tá na descrição da BetWinner, porque aí você vai poder colocar emoção nas suas noites de basquete sem comprometer um dinheiro importante que vocês não devem apostar. Fechado? Bom, por que a gente acredita nisso? O Chicago Bulls nos últimos 20 jogos sofreram 118,2 pontos, sofreram pelo menos 121 pontos em 3 dos últimos 4 jogos que eles fizeram, e é uma das piores defesas da NBA em geral. Quando a gente coloca aqui nos aspectos em geral, a gente tá falando aqui de um Toronto Raptors que, por mais que eles não sejam tão bons, é um time que arremessa bastante, tá? Tá na metade da tabela em número de arremessos por jogo. Quando a gente coloca aqui nas estatísticas avançadas, a gente tá falando de uma defesa aqui dos Bulls, que é a sexta pior da NBA. Eles também são 2 times rápidos, tá? 2 dos 10 times mais rápidos da NBA. Então a gente vai ter muita posse de bola por minuto. Então o Toronto nem precisa ser tão eficiente para eles pontuarem bem, porque é um time que vai ter muitos arremessos para tentar aproveitar. Quando a gente fala aqui de rebotes ofensivos, eles são o 6º melhor da NBA, então eles podem conseguir alguns pontos de segunda chance corrigindo arremessos errados com rebotes ofensivos. E a gente também tá falando de um Bucks que deve produzir bem contra a equipe do San Antonio Spurs. O Bucks é quase um dos 10 melhores ataques da NBA. Quando a gente coloca aqui um filtro para esse mês de janeiro, por exemplo, defensivamente a gente tá falando de um San Antonio Spurs que foi a segunda pior defesa do mês de janeiro até aqui na temporada, e a gente sabe que um time com o Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard podem produzir bem contra essas defesas que são tão ruins. Dentro desse mês de janeiro, o San Antonio também foi um dos 6 times mais rápidos da liga, o Bucks também, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto. Nos últimos 6 jogos, o San Antonio Spurs sofreram 128,5 pontos de média, para os seus rivais sofreram pelo menos 128 pontos em 5 dos últimos 6 jogos, é um número simplesmente absurdo, beleza? Isso sem jogar a prorrogação. Enquanto que do outro lado, o Bucks, nos últimos 4 jogos que enfrentaram o San Antonio Spurs, eles produziram bem, tá? Se a gente for fazer aqui um recorte dos últimos 4 jogos aqui em que eles enfrentaram a equipe do San Antonio Spurs, a gente vai ter uma média de pontos bem alta, tá? 127 pontos por jogo, sem prorrogação, pelo menos 121 pontos nos últimos 4 encontros consecutivos, incluindo no primeiro e único que eles tiveram nessa temporada, no dia 8 de janeiro de 2025, onde eles marcaram 121 pontos. Beleza? Então é um cenário aqui bem legal, tá? Pra gente poder trabalhar com os pontos dos Bucks. Lembrando que palpites de jogos que a gente pulou, como por exemplo aí, a gente vai ter Warriors e Phoenix Suns na virada da madrugada, vão ser exclusivos lá do nosso grupo VIP. Então a gente deixa a dica aqui pra vocês do over nas bolas de 3 do Klay Thompson, duplinha no under da pontuação do Hornets com over na pontuação do Boston, tem também over do Raptors duplado com over na pontuação do Bucks, e a gente espera mais de 228,5 pontos totais no jogo entre Denver e 76ers, palpite de jogador, dicas exclusivas e odds superiores lá no nosso grupo VIP. Aproveitem a última chamada pro grupo VIP mais completo do mundo, vagas são limitadas, mas dessa vez, pelo valor de R$30 aí, é a última vez mesmo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!